meus cearenses arretados de bom, pessoal aí de todo o Brasil que acompanha o canal, um abraço aí do professor Rafael. Estamos aqui novamente com esse quadro que é Desenrola aí, professor, onde os alunos mandam aí algumas questões pra gente resolver. E hoje, olha só, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, o nome dele é o Renato Vieira. Um abraço aí pro Renato Vieira. Vou responder aqui algumas questões que o Renato me passou, tá certo? Como eu expliquei pra ele, vai ficar muito puxado se eu fizer em um vídeo só, então, como nos vídeos anteriores, um vídeo para cada questão e eu vou explicando um pouquinho e vou resolvendo a questão, beleza? Vamos lá? Olha só que ele mandou aqui pra gente, ele mandou uma questão de função composta. A gente vai entender que é algo bem simples e é realmente prestar atenção apenas num detalhezinho da função, tá certo? Vamos logo diretamente para esse detalhe, que é, quando eu falo detalhe, realmente é um detalhe mesmo muito simples, né? Quando a função ela é dado em f de x, no caso aqui, né, o nosso f de x ele é dado por 4x mais 5. Show! Então, o que é que vai acontecer nesta função em relação ao x? Quando o x for zero, tá certo? Quando o meu x for igual a zero, quando for igual a 1, e assim por diante. Esse aqui é só um exemplo, tá certo? Então, quando o x for igual a zero, eu vou ter, ó, a minha função f de zero, porque o x é zero. Ou seja, isso quer dizer o quê? O valor que aparece aqui dentro do parênteses é justamente o valor onde eu vou substituir lá no x. Tá certo? Então, se aqui é zero, aqui vai ficar o quê? Ó, 4 vezes 0 mais 5. Não vou resolver porque eu estou explicando só como é que vai ficar, tá certo? Aqui, no x igual a 1, do mesmo jeito. Então, se aqui o x está dizendo que é 1, então aqui no parênteses, vou fazer o que está dizendo, né? O x é 1, então só substituir. O mesmo acontece aqui, ó. Vou substituir, tá certo? Onde tiver x, eu coloco o valor 1, que é o que o exemplo está dizendo o valor, né? O x é 1, então pronto. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Se o x for 0, onde tiver x, eu coloco 0. Se o x for 5, onde tiver x, eu coloco 5. Mas aqui, olhe só. O que é que está no lugar do x, né? Olhe só, quem é que está aqui no parênteses? É o g, é a outra função. Sempre que aparece dentro do parênteses é x. Então, se eu tenho qualquer valor ou uma função, então e ele está aqui dentro, então ali vai ser o valor de x. Isso quer dizer que onde tiver x, eu coloco o valor que está aí dentro do parênteses. Então, eu vou tirar o x e vou substituir o valor que está me dando ali dentro. Ou seja, o g de x. Professor, ainda não entendi. Gente, é o seguinte, sempre quando vier algo aqui dentro do parênteses, tá certo? Esse algo, ele tem que ser substituído no x, tá certo? Independente se for um valor ou se for uma função. Desse mesmo jeitinho, tá certo? Creio eu que vocês tenham compreendido. Agora eu vou só fazer aqui no g. Meu g de x é menos x mais b. Show? E ele diz o quê, ó? O g de x, no caso aqui não é x mais, né? O g aqui é o mesmo, porém o x, ele tá dando o quê? Olha só, é o f, né? Como anteriormente. É uma função dentro da outra. A gente vai fazer o mesmo processo, não muda nada. Vamos lá. Quem é a função g primeiro, né? A gente primeiro escreve essa daqui, ó. Aqui vem primeiro, né? Então, quem é ela? É menos x mais b. Tá certo? Só que, quem é o x aqui, ó? Quem é que está fazendo o papel do x? É a função f. É o que é que eu faço? Vou substituir agora. Então, onde tiver x, eu vou colocar o valorzinho. Tá certo? Então, vamos lá. Vai ficar como, né?
Professor, é só isso? Não, calma aí, a gente nem começou ainda, né? Que no caso aqui ela está querendo saber, ó, qual o valor de b, né, que aparece lá na função, nessa última que a gente fez, a g, né? O valor de b para que essas duas funções compostas que a gente obteve, né, esta e esta, sejam iguais. Então, para que elas sejam iguais, qual é o valor de b? Então, a gente precisa fazer a igualdade, né? A gente já colocou aqui, a gente vai desenvolver agora, beleza? Vamos lá? Bem, como a gente já viu, né, a gente já resolveu aqui as funções compostas, a gente já fez as substituições, a gente não desenvolveu. A gente vai desenvolver agora. O que é que ela diz? Ó? F de x, que é essa primeira, é igual a g de f de x, que é essa segunda que a gente fez, tá certo? Então, quando a gente substituir, gente, vai ficar assim, ó, tá certo? Vai ficar exatamente dessa forma, onde eu tenho 4 vezes a função g mais 5, e do outro lado, menos a função f mais b. E isso aqui, eles têm que ser iguais. Desenvolvendo, a gente vai ter, ó, 4 vezes... Feitas as substituições de cada função, a gente vai só desenvolver. Se torna uma função de primeiro grau. A gente vai só isolar o termo b. Fazendo as multiplicações aqui, a gente vai ter, ó, menos 4x, 4b, e agora que a gente chegou nessa parte, a gente vai fazer o quê? Como a gente quer saber o valor de b, então tudo que tem b vai para um lado, o que não tem vai para o outro, tá certo? Lembrando aí das jogadas dos sinais. Então a gente vai ter aqui, ó, este b e este b aqui, que vai lá para o primeiro membro, só esses dois. Ele continua positivo, o b passa negativo. Do outro lado vai quem? O restante, né? 4x, continua lá, menos 5. O do primeiro membro, que não tem b, passa para o segundo. A gente tem o 4x, que mudou de lado, muda de sinal. E o 5, que mudou de lado, muda de sinal também. Tá certo? Então, resumindo tudo, isto aqui vai ficar o quê? Ó? A gente vai ter 4 menos 1, a gente vai ter aí 3b, igual menos 4 com 4, olha só, aqui já vai embora, né? A gente vai ter, então, ó, menos 10 apenas. E aí a gente vai ter que b é igual a menos 10 sobre 3. E aqui a resposta, né, que é o valor de b para que exista essa igualdade. E aí, gostou? Foi rocheda mesmo? A gente desenrola essa questão. Então, se você gostou, dá o seu like, dá essa curtida aí. Curte o canal para você que não é inscrito ainda. Fica aí ligado que a próxima está vindo aí, beleza? Um abraço do professor Rafael e até a próxima. Desenrola aí, professor. Valeu!